Então o Senhor disse a Abraão, Gênesis 12:1. O Eterno falava com Abraão. Na época, não havia Bíblia escrita ou manuscritos para Abraão ler e entender. Isso vem do Eterno. É Ele quem está falando. Em todas as vezes que o Eterno precisava se comunicar com Abraão, havia uma conversa. Do capítulo 12 de Gênesis em diante, podemos ver constantes declarações. Então o Senhor disse a Abraão, ou o Eterno chamou Abraão, sempre com sua voz sendo proferida. O mais legal de uma conversa é que ela precisa de no mínimo duas pessoas para que isso aconteça. E Abraão faz a parte dele. Abraão responde. As respostas de Abraão, no entanto, não são apenas ok, entendi e pronto. Não. Quando o Eterno fala, as coisas mudam e nada continua como antes. Quando o Eterno fala, não é apenas informação sendo passada, mas transformação e vida sendo gerados. Vivenciamos então uma mudança e transformação e passamos a agir e viver de forma diferente. Quando Deus falou com Abraão pela primeira vez, porém, as condições não eram muito lá favoráveis. Abraão cresceu no meio de um povo distante do Eterno, um povo que não o conhecia, um povo afundado em seus próprios caminhos e entregue aos seus desejos. É só ver em Gênesis 11, 26 a 32. Abraão estava cercado de homens e mulheres que desprezavam a Deus. Mesmo assim, ele fala com Abraão, mesmo em meio a esse caos, pois nada pode impedir que a voz do Eterno seja proferida. Quando Deus fala, Abraão ouve e crê. Deus diz para ele sair de onde estava e ir para um lugar que indicaria. Abraão obedece porque conhece o Eterno, sabe quem é e conhece o seu caráter. Abraão reconhece a voz de um amigo e entrega seu caminho a ele. Por isso, quando o Eterno prometeu a Abraão uma terra e que ele seria o pai de um grande povo e nação, que ele seria abençoado e que seria bênção para outros, que por meio dele todos os povos da terra seriam abençoados, Abraão creu na promessa, ainda que já avançado em idade, como diz em Gênesis 12, de 1 a 3. Era seu amigo falando que faria aquilo e ele conhecia aquela voz. Abraão deixou sua parentela e foi em direção a um local que não sabia ainda qual era, mas sabia que teria a companhia de seu amigo nessa jornada. Agora, pela existência dessa promessa, por meio da descendência de Abraão, o libertador prometido teria uma origem, um local do qual vir, uma família para pertencer e um lugar para nascer. Por isso, foi prometido um filho a Abraão, a semente que daria início a essa linhagem até que o Messias viesse. Ainda que Sara, a esposa de Abraão, fosse estéril, o Eterno realizaria seu caminho em meio às impossibilidades e incertezas da realidade na qual ele é soberano.